E a gente começando aqui, 2025 já foi e 2026 chegando aí, primeiro dia do ano, né, 1º de janeiro, e a gente está aqui com a mesa seleta, com a nossa irmã Valessa, nosso irmão Luiz, nossa irmã Nádia, convidada especial aqui, para que a gente possa levar a palavra de Deus aos corações contritos. E eu quero abençoar a vida de cada um de vocês através desse programa, através da presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, porque Deus tem transformado a cada dia um pouquinho de cada um de nós, não é? O ano se foi, não é? E a gente, muitas tribulações, adversidades, mas a gente chegou até aqui vitorioso. Amém. E o Senhor nos deu a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui ao vivo pela Nova Sião Digital. E se você quiser dar um recado, o telefone já está aí, é o 967262819. Boa noite, minha irmã Valessa. Boa noite, Fernando. Saudade de você, né? Deus, esse ano de 2026 maravilhoso. Vamos começar, né, com o pé direito. Vamos começar com o corpo todo junto, entregue ao Senhor Jesus, aos planos dele, né? É isso. Porque é isso que Deus quer na nossa vida. Você ouvinte, Deus abençoe sua vida, esse ano novo aí, que Deus está preparando grandes coisas para nós, em nome de Jesus. E aos participantes de hoje, né, Luiz e Nádia, que eu estou conhecendo hoje, né? Sejam bem-vindos aqui, né? Nessa mesa maravilhosa de comunhão, né? Saudade do pastor Carlos Salles. Creio que Deus também está abençoando ele e sua família e que também está passando os comes e bebes, né? De começo de ano, que sempre é maravilhoso. Que Deus abençoe todos nós. É isso, a gente fica feliz porque a gente passou um ano muito difícil, mas com muitas vitórias. E a nossa mensagem de final de ano é a que passou, né, que aconteceu. Foi muito bonito também. Nós festejamos o Natal aqui, fizemos um especial e agora é vida nova. Agora é uma nova oportunidade de estarmos, não é, levando a palavra de Deus não só aos corações contritos, mas uma nova etapa. E muita gente às vezes coloca cristal, coloca de repente búzios, tarô, mas a nossa confiança está no Senhor. Amém. E é o Senhor Jesus Cristo que direciona, que orienta as nossas vidas. Boa noite, meu irmão Luiz. É isso, né? Vencemos mais um ano e estamos recomeçando um novo ano para a glória de Deus. E a família crescendo, né? Prazer conhecer a irmã Valessa pessoalmente, eu vejo na programação, né? A nossa irmã Nádia, a primeira vez, prazer. A você que está conosco aí, ao nosso querido e amado professor Fernando, ao Júlio, nosso amigo, a família Mário Márcio. Um abraço a todos que estão conosco aí, sejam bem-vindos nesse novo ano e novas emoções nós temos aí pela frente. Amém, glória a Deus. E ano passado a gente teve aqui também, né, um projeto que está dando continuidade novamente, que é o Expresso Bala, da nossa irmã Nádia, onde ela acolheu 10 pessoas, né, 10 meninos no Brasil todinho, e ela faz esse trabalho de evangelização, faz esse trabalho também, né, conosco aqui, e teve a oportunidade até de participar de um programa e divulgar. Então eu gostaria que depois ela falasse mais um pouquinho sobre esse projeto. Boa noite, minha irmã Nádia. Boa noite, boa noite. Esse ano que passou foi muitas lutas, muitas provações, mas quanto mais vem a prova, mais eu fico forte, porque eu sou filha do Todo-Poderoso, né? Amém. Foi um ano assim que não foi fácil, mas nós tivemos aí uma celebração no dia 20 de dezembro, foi uma bênção, né? E aí eu recebi, já futuramente, pastor Fernando, olha, o Expresso Trembala, né? Ele tem que correr o mundo, porque é só bênçãos e vitórias. É uma agenda, Deus, né? Deus prometeu e cumpriu, né? O projeto cresceu, expandiu, tá uma bênção. Oh, glória a Deus. Vamos dar continuidade aí nesse trabalho maravilhoso, porque só Deus é poder. Oh, glória a Deus, né? E daqui a pouquinho a gente tem mais novidades para você. Você que passou um ano aí com a sua família, você que vivenciou, superou, hoje está aqui. A gente só tem a agradecer a Deus. E eu vou ler uma mensagem de final de ano para a gente fazer a abertura
da palavra de Deus, né, para que a gente possa receber o alimento espiritual e a gente possa também ouvir o louvor, a adoração da nossa irmã. Amém. E a gente falar um pouquinho depois desse projeto aí da nossa irmã Nádia. Amém. Mensagem, não é? Essa mensagem daqui, ela ficou uma mensagem para 2026. Você já parou para refletir, isso do ano passado, no que você fez ou deixou de fazer no ano de 2025? Talvez você não goste de fazer isso, apenas idealiza o que pensa fazer nesse ano agora, ou quem sabe nas férias que irá passar longe do trabalho ou da escola, quem sabe ambos, e gentilmente esquece das promessas não realizadas para dar um tempinho para sua consciência nesse ano que está entrando. Isto até parece soar bem, mas acredito que um momento para refletir seria mais importante. Vamos dar um tempinho para a nossa consciência quando ela estiver em paz com Deus e consigo mesmo. E como posso também saber disso? Fazendo algumas perguntinhas como: esse ano, o ano passado, eu cresci, amadureci espiritualmente ou regredi? Venci algumas tentações e pecados ou continuo a praticá-los? Melhorei o meu relacionamento com as pessoas ou continuo evitando aquela pessoinha que não suporto? Tenho feito o meu devocional familiar e pessoal com Cristo todos os dias ou alguns dias do ano passaram em branco? Terminei meu ano bíblico a tempo e li o livro do ano ou li outras coisas que não preencheram minha vida espiritual? Dediquei tempo suficiente para minha família ou quem é mesmo minha família? Minha vida com Jesus melhorou muito e tenho ele como melhor amigo de 2025. Ou me tornei, esse ano que está entrando, seu amigo da onça? Se você parou bem para refletir nessas poucas perguntas, creio que você fez um ótimo exercício espiritual e mental. E eu creio que essas mudanças vão ser significativas na minha vida, na sua vida. Dê um espaço para Jesus, deixe ele falar ao seu coração, deixe ele trabalhar, operar na sua vida. E uma coisa que é muito importante: quando a gente perdoa as pessoas, Deus perdoa a gente também. E a gente tem essa dificuldade tão grande de perdoar, né, o ser humano. A gente tem essa dificuldade porque a gente só ora pelos amigos, a gente só ora pela Nádia, só ora pelo Luiz, só ora pela Valessa, só ora pelo Júlio, e a gente tem que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal, para que haja transformação na vida deles. Porque um dia Deus entrou nos nossos lares, entrou nos nossos corações. E é isso que eu desejo para você, meu irmão. Um ano novo cheio de alegria, de prosperidade, mas que você deixe o Senhor trabalhar e operar na sua vida. E que você possa liberar o perdão. Porque o perdão é uma coisa muito importante na vida de cada um de nós. Quando a gente perdoa, a gente fica leve, não fica, irmã? Fica tranquilo, fica leve, não fica, irmão Luiz? Demais. E a gente, o nosso objetivo é esse, é perdoar. Eu perdoo todos os dias. Perdoar não significa que a gente é obrigado a conviver com aquela pessoa que nos fez mal. Não é verdade? Se a pessoa fez um mal, a gente perdoou. Mas a gente tem que ser prudente também. A gente não pode abrir o coração e dar espaço para que as pessoas fiquem, né, eternamente te perseguindo e fazendo a mesma coisa. Então, perdão é importante? É muito importante. Meu irmão Luiz. Perdão não só é importante, como na verdade ele é libertador. Amém. Ele é libertador. Eu falo porque passei por essas experiências, né? A gente jovem faz algumas coisas que, principalmente quando não conhecemos Jesus e enquanto não conhecia Jesus, eu tomei algumas atitudes na minha vida que a gente sempre acha que era natural, achava que era natural, né? E aí quando você vem para Jesus, você entende que um monte de coisa que você fazia que era natural era, na verdade, errado.
E aí você, quando começa a vir para Jesus, você começa a ser tocado pelo Espírito Santo, aí tem que voltar em alguns momentos da vida para resolver questões que ficaram pendentes, né? Não tem como a gente deixar para trás. E eu lembro de um episódio até com a mãe da minha filha, que foi bem, assim, marcante, que a gente teve uma menina jovem, 25 anos, tal, de um namoro, a coisa não deu certo. E depois de alguns anos eu tive um sonho com ela e Deus estava falando, vai lá e pede perdão a ela. Amém. E aí eu fui até ela pedir perdão. Aí naquele momento ela não se sentiu à vontade para me perdoar. Eu falei, mas aquilo que eu fui orientado pelo Senhor a fazer, eu estou fazendo. Eu estou vindo aqui, estou te pedindo perdão. Amém. A gente Glória na a época Deus. não conhecia Jesus, então eu errei, teve erro de ambas as partes. E aquilo me deixou totalmente em paz, né? Tanto que depois me perguntaram, mas ela não te perdoou. Eu falei, mas aquilo que eu fui orientado pelo Espírito a fazer, eu fiz. Eu pedi o perdão. Liberar ou não já é questão dela, já não é a responsabilidade minha. Né? Mas para glória de Deus, hoje a gente já está muito mais resolvido, nunca mais tocamos nesse assunto. Mas, de fato, libertou tanto o lado dela, que eu acredito que nesse processo ela acabou me perdoando também. É que a gente se dá super bem, né? Temos uma filha em comum, que é muito importante. Sim. E eu tô caminhando minha vida, prosperando, né? Servindo ao Senhor aí para a glória de Deus. Amém. E que esse ano de 2026 venha mais ainda, né? Porque os desafios, eles surgem. Mas é vencendo os desafios que a gente cresce, que a gente desenvolve, como foi falado no texto, né? Que a gente cresce com Deus, que a gente amadurece, que a gente aprende a perdoar nos desafios. Né? E para a glória de Deus, eu creio que esse ano de 2026 vai ser um ano repleto da glória e das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Minha irmã Valessa, 2026, quais são as perspectivas, né? Você que está envolvida na obra do Senhor, sempre trabalhando ali, né? Trabalhando da forma com o coração sempre aberto, ministério muito bonito, que é o ministério de louvor, Amém. de adoração. O que você vê nesse ano de 2026? 2026, né, Fernando? A gente espera que Deus continue sendo conosco, né? Amém. Como a Nádia falou, né? 2025 foi de muitas lutas, né? Muitas batalhas, acredito, não só para mim, para quantas outras pessoas, né? Quem faz a obra do Senhor e quem está em Cristo, que quer a salvação, quer chegar no céu, né? A gente está aí se esforçando cada dia mais, né? Mas a gente tem, sim, expectativas, né? Tem esperança de que coisas melhorem, né? Tanto para a nossa vida, quanto para das pessoas também, que a gente ora, determina, né? Vê histórias, cenários sendo mudados, mas a gente também espera que a gente também, que está sendo ali profeta, que está liberando uma palavra profética, que está liberando um louvor, de também ter esse alcance, né? Sabendo que há tempo para todas as coisas. E quando é esse tempo que a gente sabe que às vezes o meu tempo não é igual ao teu, não é igual ao teu, né? Não é igual de nenhum de nós, é diferente, né? Mas quando chega o tempo perfeito de Deus, tudo pode se materializar hoje, no primeiro dia do ano, eu creio. Né? Então a gente já toma posse, né? É verdade. Que ano passado eu fiz um culto que se chama A Glória da Segunda Casa, ela é maior do que a primeira. Então tem que crer nesse reviravolta de Deus. Eu tenho que crer que a chave de Deus virou para mim nesse ano de 2026. Então creia na sua vida que Deus está virando, aleluia, nesse primeiro dia do ano, uma nova história. Amém. Um novo progresso para mim e para você. Que a sua casa, os seus filhos, que aquilo que você escreveu lá no papelzinho do teu pedido 2026... que vai se concretizar, mas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus para a nossa vida, ele Amém. Se torna perfeito, porque Deus faz coisas que vai te surpreender. Você crê? Eu creio. Eu creio. Eu creio nas surpresas de Deus, né? Porque Deus, ele é assim. A gente está esperando o Senhor, e às vezes fica esperando tanto que a gente fica, não acontece. Mas quando você se desperta para outras coisas,
Aquilo que você esperava tanto, já chegou? Já aconteceu? Né? E é tão rápido que nem você fica assim, meu Deus, tô degustando da bênção, né? Aquilo que eu estava esperando tanto. Aí você já vai querer outras. É sempre assim, né? Nós como seres humanos. Então, continue acreditando nas suas perspectivas para esse ano de 2026, porque tudo aquilo que almejamos em Deus, imagina aquilo que Deus, aquilo que Ele almeja para nós. É muito maior. Amém. Eu creio que tudo aquilo que Deus já planejou para esse ano de 2026 vai se concretizar com glória. Então fica com essa palavra. Deus abençoe a gente. Né? Amém. Glória a Deus. E vamos profetizar aqui 2026. Que a gente vai comer um bolo de casamento. Que nós estamos orando aqui, intercedendo pela nossa irmã Valessa. Que vai surgir um varão aí. A gente já está aqui, eu estou com o joelho dobrado, machucado aqui no milho aqui. Mas Deus vai dar um varão aqui, uma pessoa boa, um esposo. Amém. E a gente, quando a gente perde a Deus, a gente, de repente, às vezes não sabe pedir. Não é? Porque a gente tem esse defeito. Eu já dei o meu testemunho aqui, né, que eu tinha pavor de casamento, eu entrava pelos fundos da igreja, eu tive mais de 80 relacionamentos e queria acertar, realmente, e graças a Deus, Deus me deu uma esposa, vai fazer 22 anos agora com ela. Amém. E foi uma luta muito grande, a gente passa, né, adversidades, tribulações, inclusive quando eu passei uma fase muito ruim. Eu agradeço ao nosso irmão Luiz, ao nosso irmão Sidney também, que eles me apoiaram, e o apoio é muito importante. E às vezes a gente se sente sozinho, a gente pensa que não tem ninguém, mas isso aqui é a família Nova Sião. Então, se você hoje está aqui, Nádia, se eu estou aqui, se ele está aqui, se a nossa irmã Valessa está aqui, é porque Deus nos trouxe até esse ambiente e nós fomos acolhidos. Então, isso é um prazer a gente dividir essa mesa aqui com os nossos irmãos. Quantas pessoas passaram aqui? E eu vou ler daqui a pouquinho um texto aqui em homenagem que nós estamos comemorando agora, né, em janeiro. Nós estamos comemorando 20 anos de Rádio Nova Sião. Glória a Deus. Então, são 1.600 programas gravados, entendeu? Entre momentos de reflexão, uma palavra de avivamento, restaurando vidas, luz para todos, bate-papo cristão. E a gente conseguiu, não é? Deus fez do impossível o possível. Amém. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas como é que a gente vai ter tanto convidado? O Luiz já esteve aqui várias vezes, né? Já vem aqui uns 4 anos, né? Não sei. Deve ter por aí, uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Quantas pessoas já passaram nesse intervalo de tempo aqui pelo programa? E as pessoas que vêm aqui, elas voltam. Sabe por que elas voltam? Porque elas se sentem bem. Elas se sentem acolhidas. Elas ficam felizes. Então isso aqui, Nádia, é a sua casa. Amém. Se sente acolhida. Se lá você fica triste, que alguém fez alguma coisa para você do outro lado, ou se você de repente, às vezes não se sente à vontade, aqui eu quero que você fique feliz. Porque nós estamos aqui no meio de amigos. E nós estamos aqui, não é, de repente, felizes porque você pode participar da nossa programação. Amém. E o nosso objetivo é esse. Fala um pouquinho desse projeto que você também tem com as crianças aí. Antes de eu falar do projeto, eu quero voltar lá no assunto do perdão, né? Ah, beleza. O Senhor, eu tenho falado com Deus assim, Senhor, vai confirmando os locais que eu tenho que estar, os verdadeiros amigos. E Deus realmente aqui, eu estou sentindo a presença dele, né? Estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo. Amém. Porque eu vou voltar lá no perdão, quando o irmão Fernando falou que nós oramos pelos amigos, né? Sim. E aí, anterior, eu estava orando com a Jéssica e com a Débora, e eu falei, eu quero inverter essa história, eu quero perdoar, e eu quero começar a orar pelos meus inimigos. Amém. Glória a Deus. E comecei a orar por uma empresária, que ela tem um acerto comigo, comecei a orar, Senhor, abençoa a vida dela,
faça ela prosperar, eu perdoo. E aquela angústia que eu tinha a negociar com ela, que eu tinha aquela angústia, eu já não tenho mais. Glória a Deus. Eu Glória a comecei a Deus. orar e falar, vamos abençoar essa empresária, para Deus abençoar a vida dela, para que ela possa também Abençoar a sua, cumprir, honrar o cumprir com o compromisso. objetivo que ela sabe que precisa cumprir comigo. Então, eu estou feliz que houve a confirmação aqui no irmão Fernando. Deus está presente aqui nesse lugar. Então, eu quero falar para vocês que o Expresso Trembala está uma bênção, né? Eu apadrinhei mais uma criança, que é o Amém. Isaac. Glória a Deus. O Isaac da Nelly. Apadrinhei mais um. E agora nós estamos com 11 crianças. E a gente vai trazendo ele aqui, né? A Nelly é uma pessoa Vamos maravilhosa. trazer, né? maravilhosa, Nelly. Uma pessoa muito bacana, eu gosto muito da Nelly. É. Ela sempre é solícita, né? Sempre solícita. É uma pessoa assim que sempre com o coração aberto. Pouco tempo que eu conheço ela, mas ela me fez tão bem, né? E ela faz uma Pessoa comidinha maravilhosa. gostosa, né? Faz uma coisa assim maravilhosa mesmo. E eu gosto muito dela, uma mulher guerreira. A luta que aquela criatura tem, né? Ela Eu falei, eu não tenho mais problemas algum quando eu conheci Isaac. justamente. Isaac, É uma o coisa projeto Expresso Trembala apadrinhou, né? E aquela Aquilo alegria ali que aquela foi. criança tem, não se alimenta através de sonda, mas é uma criança alegre. E ela ali investindo naquela criança, eu falei, É eu vou verdade. apadrinhar essa criança, eu vou ajudar. E aí ela é uma bênção, no que ela também trouxe a saúde para nós, né, irmão? É verdade. Fernando? Que é a nossa empresa que não pode ser divulgada porque é uma empresa fechada. Enfim, o projeto está uma benção, estamos com 8 patrocinadores, está crescendo. Agora aqui na rádio, aqui Nova Sião, nessa bênção de rádio, fiquei mais conhecida, as pessoas estão me procurando, estão levando seriedade no projeto, colocando bem claro para vocês que o meu projeto, para manter, eu não tenho ajuda do governo e nem quero porque eu sou do Estado, então eu trabalho, eu vendo, né, os meus produtos para manter esse projeto e dou sorteios grátis, que está proibido no Brasil. Então, eu estou dando para vocês uma moto esse ano, mais 10 mil reais, está uma benção. Agora a gente, ó, com a nossa agenda do projeto, olha que lindo. Essa aqui é o modelo, virão outras. Amém. Eu estou muito Amém. Glória a feliz. Deus. Amém. Deus realmente se faz presente nesse projeto, na minha vida. Eu sei que eu tenho as minhas falhas, eu falo, Senhor, eu ainda não estou na posição que eu tenho que estar contigo, mas tu tem abertas, ó, escancaradas janelas. Mas Aleluia. sabe o que Só acontece? vitórias. Quando a gente se converte, eu sei que o processo é uma coisa lenta. E a gente sempre, às vezes, conversava sobre isso lá na reunião dos valentes, que é uma reunião de oração. Deus fala, venha como estás, venha a mim do jeito que você está. Existe na nossa área, ou seja, na nossa área, na minha vida, na sua vida, na vida da irmã, a vida de cada um, sempre uma carência e uma deficiência. E se você falar que não tem, é mentira. Não existe. Não existe ninguém que seja... eu não conheço nenhum cristão. Se você me apresentar, então me apresenta, que eu não conheço. Todos nós temos uma carência, uma deficiência, só que nós precisamos de cura e libertação. Só que Deus opera na vida de cada um de uma forma diferente. Tem gente que o processo é tão rápido de conversão que daqui a pouco a pessoa consegue abandonar, não é, os vícios antigos, as coisas que passaram assim da noite para o dia, e você fica admirado. Mas aquilo ali é uma característica da pessoa. Tem pessoas que demoram anos e não conseguem se libertar. Quanta gente está esquentando o banco da igreja aí, 30, 40 anos, e de repente, às vezes, não tem a oportunidade de levar a palavra, porque ou a instituição não deu espaço, ou o pastor não deu espaço, e a pessoa está precisando ali de cura, de libertação, está
precisando fazer a obra, mas ela se sente reprimida, oprimida ali dentro, que ela não faz porque ninguém dá espaço para ela. Então a gente precisa sim de espaço. Agora, Deus opera da forma que Ele quer. Ele pode demorar 6 meses na vida dela, 1 ano na minha, 2 meses na tua, 10 anos na dele. Ele quer fazer a obra e Ele vai completar a obra. Tanto que Ele vai completar a obra que a nossa obrigação como cristão é levar a palavra de Deus. Agora, quem completa a obra, Ele faz. Ele vai fazer na vida da sua irmã, da sua filha, da sua amiga, do seu irmão. Ele faz do jeito que Ele quer. Não é? O tempo é o tempo de Deus, mas nem sempre a gente está conforme a vontade do Senhor. Eu não me considero perfeito, eu me considero cheio de defeitos ainda. Mas eu coloco diante do altar e diante de Deus, falou: Senhor, eu não posso. Eu sempre falo para Deus: eu não posso, eu não consigo fazer isso, mas Tu podes. Então dirige e orienta a minha vida, porque Ele que te dá força. É que Ele que vai chegando na frente e Ele vai, de repente, desbravando, Ele vai, sabe, com a espada do Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que a gente vai enfrentando os obstáculos e adversidades e vencendo aquilo que a gente tem que vencer. E o pior inimigo da gente somos nós mesmos. É aquele que é aquilo que está dentro da gente que às vezes a gente não consegue superar. Esse é que é o pior inimigo mesmo. Esse Irmão Luiz. Não, mas esse sempre é o nosso desafio, né? É o nosso desafio constante. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostas, elas não se ligam, né? E de verdade a gente tem que andar pelo Espírito, porque essa é a orientação da palavra de Deus, né? Só que vivemos em tempos difíceis, terminamos um ano difícil, entramos no novo ano que a gente também sabe que não será fácil, porém, né, por misericórdia, temos a presença do Espírito Santo, que já nos advertiu que teríamos tribulações, mas a gente sempre tem que ter bom ânimo. Essa é a palavra do Senhor, né? Tenham bom ânimo, porque se eu venci, é uma certeza. Se Ele venceu, se o Cristo venceu, que nós também venceremos, mas nunca será fácil. E a tendência é a cada dia se tornar mais difícil. Se a gente fala que 2025 foi difícil, pode esperar que 2026 também será talvez até mais difícil. Porque, infelizmente, para muitos, né, a Bíblia já vai advertir que o amor de muitos esfriaria, que a iniquidade vai aumentar. E a gente que está no meio disso tudo, né, compreendendo a verdade, como eu falei, né, fazia um monte de coisa na minha juventude sem Deus, que quando eu venho para Deus eu entendo que muita coisa que eu fazia, que eu achava que era certinho, que era bacana, estava errado. Mas aí você tem que se submeter ao processo de mudança, ao processo de transformação, que aqueles que querem, conseguem. Agora, aqueles que não querem, tem muita gente que já entendeu o Evangelho, compreendeu, mas não quer a mudança, e é direito de cada um, né? Cada um segue aquilo que entende ser o melhor, né? Mas a gente também entende que um dia, a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, e toda língua vai ter que confessar, condenado ou justificado, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Então, né, serão dias, né, difíceis, mas a gente, enquanto crente, é isso, é manter a esperança, a nossa esperança é o Senhor. A gente quer viver um tempo bom aqui também, a gente não quer viver só lá na glória o tempo bom que a gente tem reservado para nós, a gente quer ter vida boa aqui também, né? Seria hipocrisia minha dizer que, porque tá ruim eu quero viver, não, eu quero viver o que é bom. A Bíblia diz que Deus veio para mim dar vida e vida em abundância, vida abundante, vida boa. E eu quero viver essa vida, espero no Senhor que, apesar do mundo estar colapsando, né, é o desejo que todos tenham uma boa vida, mas eu decido ter uma boa vida no ano de 2026 e creio que essa é a vontade do Senhor. Como a irmã Nádia falou, né, é só andar correto, anda na presença de Deus, anda na obediência, que a gente colhe frutos da obediência, né? E eu creio que vai ser um ano poderoso aí pra gente viver, e a glória de Deus. A Nádia tem um aspecto positivo, ela de repente ela procura sempre viver o lado bom do Evangelho, e isso
é uma coisa, porque muitos crentes acham que não, você tem que sofrer, você tem que ficar assim. Não faz Olha, isso, não. você de repente não sai. Deitar, Não. esperar. Isso, confia. não. Então, a gente tem que- Não é só a gente- sofrimento, não. Não, a gente tem que ter um pouco de Isso. alegria Eu, hein? e prazer É isso. nesse mundo tão conturbado. É Porque isso. se a gente não tiver alegria e prazer, o que a gente vai fazer da vida, gente? isso. Verdade. Não é a isso. gente. Só ficar no sofrimento. Eu Só sou não, feliz. isso aí não. Deus criador. Não Com as pode. minhas Desse jeito, crianças, e é desse Com o jeito. meu projeto, com os meus E eventos. fazer alguma coisa produtiva, né? Porque Isso. você está fazendo uma coisa produtiva. Louvando e adorando a Deus, Júlio. Solta aí para valer essa nossa irmãzinha aqui, esse ano que está começando, para que a gente possa louvar e adorar a Deus. Quão grande é o nosso Deus, né? E eu creio que nesse ano de 2026, todos vão ver o que Deus irá fazer na sua vida. Amém. O que Deus está produzindo na sua história, né? Nós, como cristãos, nós pensamos assim, porque a luta é apenas o trampolim para a gente glorificar melhor. Aleluia! Aleluia. Então, Amém. eu creio que você vai estar adorando a Deus comigo, com esse louvor. Amém. Adorando aquele que é grande e fiel Aleluia. nas nossas vidas. Amém? Amém. Oh, Espírito Santo, aleluia. Nós cantaremos nesse ano quão o Senhor é grande em nós, no nosso meio, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse novo ano, por nos permitir viver em Ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Um esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Por gerações Ele é, oh glória. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh glória, aleluia, Jesus. Sobre todo nome é o céu,
este ano. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Irmão Luiz, tão grande é o nosso Deus que a gente chegou até aqui, né? Princípio de ano. E o que a gente vai fazer nesse princípio de ano se não for o nosso Deus? Verdade. Nada poderíamos fazer sem a graça de Deus, né? Não poderíamos estar aqui se não fosse a graça de Deus em nos conceder a vida nesse dia. E assim, né, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é aquele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Né? E é isso que ele tem feito, realmente em nossas vidas. E a gente celebra isso, né? Porque a vida é muito boa, apesar das dificuldades, a vida é maravilhosa. Viver é bom demais, gente. Viver é algo muito prazeroso. Claro, viver com responsabilidade, viver principalmente com Deus, através da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas, como a gente já vem falando, é um tempo novo, né? A gente lá na igreja está celebrando o ano dos frutos. Planta, mas chegou o ano de colher os frutos. E o ano de 2026 é para isso. Colhermos os frutos daquilo que a gente vem plantando, daquilo que a gente vem apresentando diante da presença do Senhor. E eu creio que vai ser realmente um ano abundante, né, nas nossas vidas, para a glória de Deus, porque apesar de nós, ele fala que quer fazer a gente brilhar para que a glória dele seja conhecida através da gente. Então a gente precisa crescer, desenvolver em tudo que a gente vier a fazer, para que quando olharem para nós vejam quão grande é a glória de Deus na nossa vida. Então assim a gente vai caminhando. Amém, glória a Deus. Eu vou ler um texto aqui, depois minha irmã Nádia vai ler um texto também, para a gente orar por você nesse princípio de ano, interceder pela sua vida, para que Deus possa estar operando, não só aqui, né, nessa mesa abençoada, mas no seu lar, na sua casa, que o Espírito Santo possa fazer uma visita. Se você abrir a porta, o Senhor vai entrar no seu lar, na sua casa, e vai ceiar com você. Mas se você fechar, Ele não vai arrombar a sua porta, Ele vai deixar você à vontade. E é por isso que às vezes a decisão é nossa. Você aceita Ele como Senhor, como Salvador da sua vida. Você quer que Ele dirija, que Ele possa orientar esse ano de 2026 os seus atos, aquilo que você tem dentro do coração. Então, deixa Ele operar. Né? Operando Deus, quem impedirá? Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas, das nossas necessidades, das nossas fraquezas, das nossas tristezas, das nossas dores, e também Ele compartilha das nossas alegrias. E como locutor, comunicador, eu quero deixar isso aí para o meu irmão, que é comunicador, que é locutor, você que trabalha em rádio, que faz seu podcast, você que de repente trabalha na obra do Senhor. E eu não pude ano passado falar sobre... Eu não fiz uma homenagem específica, mas quero fazer agora para você que trabalha com comunicação nas redes sociais. Senhor, faça deste microfone um condutor da verdade. Mantenha-me firme e sereno para equilibrar o meu senso de justiça. Direcione o meu conhecimento para produzir faíscas de esperança. Não permita que me perca pelos caminhos distantes da razão. Jamais deixe algum sentimento distorcer a essência do que precisa ser dito. Senhor, ilumine as minhas palavras para que elas carreguem alento. Conceda-me sabedoria para falar
e bastante paciência para saber ouvir. Inspira-me com bons pensamentos e que eu defenda apenas o que acredito. Senhor, mantenha seguro todos os dias, na sinuosa pista da humildade, que a minha voz se faça ouvir sem frieza nem sensacionalismo. Livra-me da arrogância, do medo, da vaidade e da indiferença. Evite que use indevidamente a minha voz para prejudicar alguém. Faça de mim porta-voz da cidadania, da credibilidade e da isenção, Senhor. Impeça que eu induza a pré-julgamentos ou a condenações. Corrija o meu excesso de individualidade e me torne mais flexível. Dai-me firmeza para eu não escorregar nas armadilhas da palavra, Senhor. Proteja minhas cordas vocais, ferramenta do meu ganha-pão. Proteja, Senhor, a todos os meus ouvintes, razão do meu trabalho. Homenagem a todos os locutores e preletores, aqueles que pregam a palavra, lideranças que fazem o ID, que está lá em Marcos 16:15, e que os nossos ouvintes que mantêm esta programação no ar. Que Deus abençoe a todos e um feliz 2026. Minha irmã Nádia tem um texto também aí que ela vai falar um pouquinho para a gente. Promessa de fé. É tempo de virada do ano, das celebrações que despede o ano velho. Mas é também momento de reflexão, de ponderação e principalmente de gratidão. Deus nos presenteou com mais um ano que agora despedimos e a Ele devemos agradecer pela generosidade e misericórdia infinitas. Vamos receber o ano novo com a alma renovada. Amém. De esperança e alegria, carregando Jesus no coração. E que assim seja o ano todo. A todos desejo um feliz ano novo, que seja de amor, perdão, paz e felicidade. Que o Evangelho seja a nossa orientação em cada dia desse ano novo. Que saibamos encontrar a felicidade na paz e no amor de Cristo. Que Deus abençoe a todos e a sua luz ilumine os nossos corações. Que a maior promessa do ano novo seja o fortalecimento da nossa fé e que saibamos cumprir em cada um de nós os 365 dias. Amém. Glória a Deus. Minha irmã Valessa, ora pela gente, né, para que a gente tenha um ano novo melhor. E o nosso irmão Luiz termina a oração, né, e nós vamos, de repente, para as considerações finais depois. Tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai querido, Pai de amor, Senhor, nós queremos ser gratos a Ti pelo ano que se passou, pelo que está se iniciando, Amém, Pai. Obrigado, por o Senhor ter Senhor. sido conosco, Senhor, em todos os nossos momentos. Sejam de alegrias, de tristezas, de decepções, frustrações. Seja, Senhor, de momentos de diversão, Senhor. De nos estarmos comemorando, Senhor, e celebrando a vida, porque a vida ela tem que ser celebrada não apenas um dia de aniversário, mas todos os dias, porque o Senhor é quem nos dá a vida. O Senhor nos deu o respirar, Pai. Obrigado, Hoje, Deus. Jesus, nós queremos começar esse ano sendo gratos, Obrigado, mas gratos Deus. a Ti, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua graça e misericórdia, Obrigado. Senhor, sobre Obrigado, as nossas Senhor. vidas. Obrigada, Senhor, pelos ouvintes, Senhor, que Obrigado, participaram do Deus. ano passado e continuam nesse ano, querendo se alimentar Senhor. mais de Ti, da Tua Obrigado. palavra, dos louvores, Amém. da comunhão que aqui é gerada sobre a Obrigado, Rádio Nova Deus. Sião, Pai querido, sobre a vida do Julinho, Senhor, que Obrigado. tanto, Senhor, faz pela Tua obra também, que Amém, dedica o seu Obrigado, tempo, Deus. Senhor, Obrigado. que ele poderia estar em família, poderia estar fazendo outras coisas, mas ele Obrigado. decidiu estar aqui, Senhor, contigo. Obrigado, Amém. Senhor, Glória te a Deus. servindo. Assim como o Fernando, Pai querido, que Oh, tem, Deus. Senhor, se dedicado cada dia para preparar um texto, para preparar, aleluia, a cada
convidado, Senhor, que Obrigado, aqui Deus. chega, que aqui vem, Pai. Senhor, para estar, Senhor, divulgando, Senhor, da tua palavra e do teu Amém. amor. Amém. Deus. Muito obrigada, Jesus, pela Nádia que está aqui, Senhor, com Obrigado, seus Deus. projetos, Senhor. Obrigado, Aleluia. Jesus. Que o Senhor possa estar, Senhor, em cada projeto. Que o Senhor Obrigado. possa estar em cada patrocinador, Senhor, Seja sobre esse louvado. projeto. Sim, meu Que o Senhor Deus. possa trazer sobre esse ano de 2026 grandes coisas sendo manifestadas sobre a vida dela, o ministério, Em nome as de pessoas que Jesus. estão juntamente com ela apoiando, Pai. Assim meu como Pai. eu lhe peço sobre a vida do Luiz, Obrigado, Senhor, que Deus. está aqui, Senhor, sendo um canal de Jesus. bênção nas tuas mãos, Obrigado, Senhor. Deus, Nós Espírito queremos, Santo. Senhor, agradecer pela vida dele, pela sua Obrigado. casa, pela sua história, a Obrigado, sua vivência, a Jesus. experiência que ele tem contigo, Senhor. Obrigado, que cada Deus. dia mais ele possa ser enchido e preenchido glória pelo do teu teu Espírito nome, Santo, Jesus. Pai. A Toma a glória do minha teu vida nome. nas tuas mãos, Toma, Senhor. Pai. Amém, A minha Senhor. casa, Glória os a meus Deus. filhos, Toma, Senhor. Deus. Que o Senhor possa estar revestindo, Senhor, o meu ministério. Por amor Oh, do teu Senhor, nome, o Jesus. louvor, a palavra, Sim, Senhor, que o Senhor Pai. tem gerado em mim. Oh, Senhor, que o Deus. Senhor possa fazer infinitamente mais daquilo que eu te Amém. peço ou penso, Verdade, Senhor. Porque eu Deus. creio que o Senhor se manifestará Glória nesses a Deus, tempos Senhor. sobre a Em nome nossa de vida Jesus. desse ano de Verdade, 2026. Que cada ouvinte venha receber o novo de Deus, Pai. Aleluia. Porque as coisas velhas já se passaram. É verdade, Eis que Deus. tudo se fez novo. Grande Então é o gere Senhor, coisas Deus. Glória a novas, Senhor, Deus, sobre Senhor. nós Obrigado. nesse ano de Grande é o 2026, Senhor, Pai. Deus. Que nós Oh, possamos glória. receber o cheiro do novo. Oh, Senhor, que nós Aleluia. vamos receber, Senhor, as bênçãos novas, Aleluia. Senhor. Glória a Profetizamos Deus. sobre esse ano que cada um vai fazer, Senhor, algo que ainda não fez A para glória ti. do teu Oh, nome, Deus, quem ainda Jesus. não evangelizou na rua vai evangelizar. A Quem ainda glória não do teu evangelizou o nome, vizinho Jesus. vai evangelizar. A Quem glória ainda do não teu deu um nome. abraço, aleluia, naquele que está necessitado, Pra que está glória do precisando, teu nome, vai Senhor. dar, porque, aleluia, nós Amém. estamos aqui Glória a para Deus. viver as coisas novas, Senhor. Aleluia. Então nos edifique, Senhor, meu debaixo amor, do teu desse nome. novo tempo que o Senhor já preparou sobre nós. verdade. É o que eu lhe peço, já te agradeço. Amém. Deus, diante da oração que a gente diz amém, Senhor, para essa oração que foi estabelecida diante da Tua presença e diante de tudo que já foi colocado diante da presença do Senhor, a gente quer de verdade apresentar as nossas vidas ao Senhor, para que de Amém. fato o Glória Senhor a faça Deus. de nós um instrumento da Tua glória. Glória a Um Deus. instrumento do Teu poder, Senhor, nesse novo ano, Pai. E que essa rádio, que essas vozes que estão chegando, Senhor, nessa programação, formando uma família, como bem falou o nosso amado professor Fernando, que elas venham ecoar mundo afora, Senhor. E que através dessas vozes o Senhor venha transformar vidas Amém, para a Senhor. glória Glória de a Deus. Deus. O maior objetivo de comunicação dessa rádio é alcançar vidas para a glória Glória de a Deus. Pai. E que assim seja feito, Senhor. A gente tem certeza, como a nossa irmã Valessa orou, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir Amém, Senhor. ou Glória do que a nós Deus. podemos pensar, porque na verdade a obra é tua, é o Senhor Amém. mais Glória a interessado em Deus. salvar vidas, é o Senhor mais interessado em consertar aqueles que estão errados, É verdade. aqueles que estão desconcertados. Amém, E o Senhor. que é mais lindo nisso tudo, Senhor, o Senhor é especialista em fazer isso, porque o Senhor fez com a gente pode declarar É que o Senhor fez verdade. com a gente. É verdade. Nós não somos melhores do que aqueles que ainda não te conhecem. Nós só tivemos a oportunidade de entender o Evangelho, de compreender e se permitir ser tratado Senhor. para a Glória glória a do Deus. teu nome. Mas tem gente ainda que se encontra perdida, Pai, e que o Senhor possa alcançá-los por amor do teu nome e pelas tuas muitas misericórdias. E que o Senhor nos perdoe enquanto igreja, porque o quanto é errôneo da nossa parte julgar as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, porque um dia a gente também estava nessa mesma verdade, condição. Senhor. Glória a Deus. Então perdoa os nossos pecados pelos julgamentos. A gente não tem que fazer juízo, o juízo pertence somente ao Senhor. Amém. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Glória a Deus. A nossa missão não é salvar ninguém, porque a missão do Salvador é do Senhor Jesus Cristo. Amém, E do Senhor. Glória a aquele que Deus. convence é o Espírito do Senhor. Amém. A nossa Glória a função é Deus. fazer isso que a gente está fazendo aqui. É anunciar a verdade que salva, que
que cura e que liberta, Pai. Amém. Assim nós oramos e realmente pedimos perdão do fundo do nosso Amém, coração. glória a Deus. Todas as vezes que a gente se colocou no lugar de juiz, no lugar do Senhor. Deus, Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e nos ajudando a realizar a tua obra e que tudo seja sempre, sempre, sempre para a glória do teu santo nome. Amém. Nós oramos e já te agradecemos, Pai, porque, como eu falei, é anos de ver frutos se concretizando na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Minha irmãzinha Nádia, suas considerações finais, um recado ali para aquele ouvinte que está carente, aquele que está desacreditado, aquele que perdeu a esperança. O que eu tenho para falar, se você estiver na obediência com Deus, por mais que você faça alguma coisa que ainda não está na direção do teu Pai, você pede mansidão, temperança, longanimidade, que Ele vem ao teu socorro e vai te abençoar. Amém. Eu tenho pedido também, primeiramente para mim, que Deus me dê sabedoria, que Amém. Deus me dê paciência. E o nome de perdão Jesus. tem que continuar na minha vida. Eu perdoo a todos os meus amigos por alguma falha, meus inimigos, que Deus possa abençoar Em nome de Jesus, grandemente a vida daquele que merece o perdão de Deus e a Aleluia. bênção do Senhor. Esse é o meu pedido final para esse ano de 2026 e que venha glória de repleto de bênção e vitória para a irmã Nádia também. Amém. E para todos os meus patrocinadores, para o meu trabalho, para as minhas crianças. Isaac, o meu último garoto, que foi de 2025. Amém. E que venham outros. Amém. Deus, Ele abre as portas, Ele derrama a bênção, Glória a vai Deus. acontecendo. Amém. Meu Deus, eu estou muito feliz. Mais feliz também é agradecer irmão Fernando, né? Mais uma surpresa, segunda vez na rádio esse ano. Que É benção. muita vitória, muita bênção. Que benção. O irmão também, irmão Julinho, que Deus possa abençoar. A minha irmã, meu irmão, eu cantei um pedacinho que eu não aguentei. Glória. Tão grande é o meu Deus, é verdade. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Vanessa, minha irmã, suas considerações finais, que eles estão ouvindo aí, as pessoas estão ansiosas, né? O que vai acontecer em 2026? E eu só posso dizer, se você tem Deus no coração, vai acontecer muita coisa e muita transformação. Amém. Amém. Muita Eu mesmo. quero agradecer a Deus, né? Por mais um ano, por mais um fôlego de vida, né? Por estar na presença dele, que é muito bom, é prazeroso, né? Como nós falamos aqui. Agradecer a Deus porque veio tantas coisas boas nesse finalzinho, né, do ano passado, de dezembro, para minha vida, que eu fiquei tão feliz, né, que por estar congregando com um pastor que se alinha junto com a visão que eu tenho de reino, de obra, E né? vamos trazer ele aqui, se Deus Vamos, quiser. pastor né? Carlos Gonçalves Baraque, que eu É falo, isso que eu aí. sou a Na Débora, né? Ele é o Baraque. Baraque. Porque não tinha mais espaço na mesa. Eu já tinha convidado Amém, minha irmã, né? amém. Aí você falou até, eu falei, olha, É. já convidei Esse minha ano irmã. de 2026 promete não para ele, é uma E benção. Aí Amém. 2026 é justamente. Amém, né? E a todos os ouvintes, né, que escutam, que participam também do meu ministério, né, um grupo que eu tenho, né, que se chama Nosso Primeiro Amor, você não está sozinho, né? Todas as pessoas que estão lá, cada dia vai chegando mais gente pedindo oração, né, que é um grupo de oração, um grupo Amém. de ajuda, né? Seu projeto também, tá, Nádia? Depois eu vou estar te adicionando para Amém. colocar lá, né? Glória E a agradecer a Deus. Deus porque Deus ele conecta vida a propósitos, né? E Deus tem Verdade. conectado as nossas vidas a um propósito Verdade. para o reino dele, né? Então agradeço a Deus também pela vida dos meus filhos, Gabriel, Giovana, minha família, Amém. né? Que Deus abençoe cada um de nós e Fernando, que é sempre bênção, Obrigado, né? querido. Que Deus É uma abençoe. bênção assim na nossa vida, está nos dando oportunidade, né? Está podendo divulgar, está podendo estar Glória a aqui em comunhão com você, glória de né? Deus. Na rádio. Também o Mário Márcio, Tia Cleide, Julinho. Um ano maravilhoso de 2026 para vocês. Fiel. Amém. Suas considerações finais, estamos encerrando agora 1 minuto. É bem rapidinho, né? Ano de 2025, quero compartilhar algo que vai já estar acontecendo nesse ano de 2026.
E o professor Fernando faz parte disso, porque o professor Fernando, no ano de 2025, foi a primeira pessoa que começou a liberar sobre a minha vida estudo da palavra de Deus, vida pastoral. E para a glória de Deus, nesse ano de 2026 estou começando o POV, Programa de Orientação Vocacional da minha igreja metodista. Glória. Estive conversando com meu pastor viu características que eu passei para ele um pouquinho de como essa história vem sendo construída. E ele me abençoou para a próxima reunião que a gente tiver na igreja, ele vai me apresentar como seminarista da igreja. Amém. E o professor Fernando foi a primeira pessoa que viu esse chamado na minha vida, começou a me abençoar. No ano de 2025 eu recebi muitas palavras nesse sentido da vida do professor Fernando, da boca dele. Falei, tô guardando no coração. E Deus já vinha confirmando. E para esse ano de 2026, para a glória de Deus, eu vou dar início a esse processo. Orem por mim, se Deus porque quiser. Não vai ser fácil. Mas é possível, porque eu sei que é o Senhor quem está no comando. Glória a Deus. O Fernando é um grande homem de Deus e eu sempre falava, eu tô guardando no coração, e realmente estava, tá, meu amigo? É verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida, por reconhecer. E o meu pastor também entende que tem potencial para isso e a gente tá dando sequência aí. Glória a Deus. E assim como eu estou iniciando um ano de 2026 com algo novo na minha vida, você pode também iniciar, você que está aí do outro lado, você pode iniciar algo novo para esse ano também na sua vida. Busque Jesus, se lance diante da presença de Deus e Deus fará grandes coisas na sua vida para esse ano de 2026. Jesus te abençoe. Amém, glória a Deus. E o que eu tenho a dizer para vocês é que aquilo que passou, tudo aquilo, né, vamos passar uma borrachinha, porque Deus tem muitas coisas aí, né? E conforme o nosso Luiz, né, nós profetizamos em 2025, né, profetizamos não só o seminário, mas esse trabalho pastoral, né, essa aptidão que Deus deu a ele, deu um dom, né, de pastorear, e isso aí vem de Deus, né, e que ele possa desenvolver esse dom. Isso aqui, a rádio, é um meio de comunicação onde o Luiz começou há 3, 4 anos atrás, quer dizer, já havia começado há 10 anos, mas como convidado, mas com a constante participação, né, a gente via, né, nele esse propósito de Deus. E eu só coloquei, né, no meu coração e passei que isso aí ia acontecer. E está se concretizando, a gente fica muito feliz. Né? Nós vamos ter outras oportunidades de estar aqui com a nossa irmã Nádia, com a nossa irmã Valessa, com o nosso irmão Luiz, sempre com o objetivo de levar a palavra de Deus aos corações contritos. Que Deus te abençoe, feliz 2026, e vamos terminar louvando e adorando a Deus.